Agora eu venho pra cá, que delícia te receber, bem-vinda. Muito feliz de estar aqui. Ah, eu também tô muito feliz. É a primeira vez que você vem aqui no programa? Não, já vinha antes, fazia um tempinho que eu legal. não vinha, então e nós gravamos uma matéria juntas também, que foi super legal. E eu recebo ela, Adriana Severini, que é psicóloga, gente maravilhosa. Obrigada. Para falar desse tema, que é tão importante pra gente refletir. Por isso, nós fazemos o convite para você já ir participando no @Revista da Cidade TV. E também contar o que você acha sobre jornada tripla das mulheres, porque é isso, gente. É escritório, é trabalho, às vezes a mulher montou um negócio, é empreendedora, chega em casa, tem que cuidar da casa, deixa tudo limpinho, almoço, jantar, são os filhos. E como eu falei, às vezes tem um ente doente, um parente que está doente, que tem que cuidar também, ou seja, às vezes não é nem tripla a jornada, né? Quádrupla, quíntupla, e aí o negócio. Só que isso envolve muita coisa, acho que envolve crenças, né, o comportamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu achei um assunto muito legal de conversar, porque com a pandemia foi ficando muito mais pesado para nós mulheres. Certo. A gente tem um monte de coisa que vem trazendo lá de trás e que vai ajudando a pesar tudo isso pra gente. Com certeza. E fica uma responsabilidade muito maior. Agora, você acredita que isso é uma responsabilidade, um problema, né, estrutural, e a responsabilidade de quem? Somos nós mesmas ou é da sociedade? É da sociedade. Tá. É um problema estrutural que veio porque lá antigamente, quando nós não tínhamos oportunidade de trabalhar fora de casa, então a responsabilidade do lar era da mulher, de cuidar, de criar os filhos, porque a gente não podia trabalhar fora, então a gente trabalhava dentro de casa. Então é um trabalho ser dona de casa. Então eu sempre falo, porque tem algumas mulheres que se sentem, eu não sou reconhecida. Sim. E é importante dizer que trabalhar dentro de casa, ser dona de casa, é um trabalho, sim. É um trabalho, exatamente. E deveria ser remunerado, inclusive, porque é um trabalho muito, muito grande. Você não tem férias, você não tem folga, não tem descanso, não são só 8 horas e 44 minutos que você trabalha, é um trabalho de 24 horas. E uma responsabilidade muito grande também. Porque você tem que cuidar do seu filho, do seu lar e tem que fazer um trabalho exímio para deixar tudo bonitinho. E isso foi vindo, a gente foi mudando, as coisas foram vindo e a gente não percebe, porque às vezes quando você fala para o seu companheiro que está trabalhando fora, ou mesmo você trabalha fora, nossa, eu tenho um marido super legal, ele me ajuda em casa. Não ajuda, a gente divide a casa, então assim, também é responsabilidade do meu marido fazer as coisas de casa. Perfeito. Ajudar, não ajudar, ele criar os nossos filhos junto. Então, dividir a responsabilidade. Então, não é uma ajuda, a gente divide as coisas de casa. Porque eu trabalho fora, você trabalha fora e se você fosse o meu marido, a gente divide isso. Com certeza. Então, mas é tão dividido. Você viu que eu dei até um deslize. Eu falei, ajuda, não, é dividir as despesas. Mas isso é muito comum, as responsabilidades, né? Mas isso é muito comum. E eu sempre ouvi em casa, ouço na casa de muitas pessoas, o filho fala, eu vou ajudar minha mãe. Aí o marido fala, eu vou ajudar minha esposa. Então não é uma ajuda, né? Você está fazendo a responsabilidade que te cabe dentro da casa que você mora. Então todo mundo tem que ter a sua responsabilidade, tem que ter ali a sua parte na organização, na limpeza, em tudo, né? Então você não está ajudando. Né? Porque você mora ali. Então você faz parte daquela comunidade pequenininha que é a sua família, é uma comunidade. E você precisa dividir aquele trabalho para que tudo ande perfeito. E se você divide, não fica pesado para ninguém. Exato. Então, ao invés de uma pessoa só lavar, cozinhar, passar e cuidar que tudo esteja certinho, você dividindo entre os seus filhos e já ensinando desde pequenininho aquilo que a criança pode fazer. Então, desde uma coisa simples, pegar o copo, leva até a pia, quando ele fica maiorzinho, já ensina a lavar, a arrumar a cama, vai ficando mais fácil para todo mundo. Porque cada um vai fazer um pouquinho, não é uma pessoa só que vai ter que fazer tudo. E a questão da educação dos filhos é realmente, acho que, assim, crucial para a gente mudar esse quadro, eu acredito, né? Então, assim, acontece às vezes da mãe naquele momento de querer proteger, de querer cuidar mesmo, falar assim, não, deixa que a minha mãe faz. Não, deixa aqui, ai, tadinho, é pequenininho. É muito pequenininho para isso, ou enfim, né? Então, é importante a gente começar a mudar esses hábitos e ensinar desde sempre, tanto as meninas quanto os meninos, principalmente, essa responsabilidade para que eles cresçam com essa consciência, né? A educação para cuidar da casa tem que ser igual para ambos os gêneros.
tanto para a menina quanto para o menino. E sempre dando atividades de acordo com a idade. Tá. Você vai colocando, como eu falei, tem uma certa idade, já leva o copo, o prato, a hora que acaba de jantar, almoçar, coloca ali em cima da pia. Tá. Depois que tiver um pouquinho maior, já vai ensinando a lavar, vai ensinando a arrumar a cama e vai sempre elogiando. Nunca fala, você, ficou tão bonito, mamãe tem mais uma outra dica que vai ficar mais bonito ainda. Incentivar. E vai assim, puxa, nunca critica aquilo que você está falando para o seu filho e que está ensinando. Aquilo que ele faz, você elogia e quando você fala, não ficou tão bem feito, mas você dá, olha, eu tenho uma dica diferente para você fazer que vai ficar mais bonito ainda. Tá. E ele vai se sentindo feliz e fazendo parte da família e é até legal para ele. E até gostando, Vai né? gostando. Porque eu acho que as crianças gostam também de participar. Quando a gente dá uma responsabilidade, acho que eles se sentem, enfim, mais valorizados, Eles assim. se sentem mais, né? como se fossem mais adultos. Mais adultos. Eu já não sou tão bebezinho, eu sou maior. Agora eu já estou crescendo, eu posso ajudar aqui minha mãe e o meu pai. Perfeito. Agora, essa tripla jornada, como a gente está falando aqui, realmente ela é muito pesada em alguns casos. Às vezes a mulher ela tem até a possibilidade de ir para o trabalho com o carro próprio, enfim. Mas tem outras mulheres que precisam até de condução. Então, assim, às vezes elas saem muito cedo de casa, pega muita condução para chegar, trabalha o dia inteiro, chega tarde demais em casa, aí tem que fazer todos os trabalhos de casa sozinha. E o que isso interfere emocionalmente, psicologicamente para uma mulher? Ela fica estafada, estressada, porque é muita coisa. Você assim, vê mulheres chegando tarde em casa, além dela ter que fazer o jantar para ela, para o marido, para os filhos, para todo mundo, ela tem que ainda às vezes dar uma limpada na casa, aí já tem que preparar a comida do dia seguinte, porque ela tem que levar a marmita para ela, para o marido, daí você vê ela fazendo a marmita dos filhos, a marmita do marido, a marmita dela. Então, assim, parece que a pessoa não tem um momento de descanso. São 24 horas de trabalho, às vezes ela dorme 5 horas por dia. Sim. E isso ela vai entrando num processo de estresse que ela adoece tanto mentalmente quanto fisicamente, porque ela não consegue ver um descanso. E isso vai acarretando até um processo de depressão, porque ela não consegue ver um lazer na vida dela. O lazer começa a ser uma coisa momentos muito pequenos, porque ela sempre tem que fazer alguma coisa. Até quando às vezes fala, a gente vai fazer um churrasco esse final de semana. A primeira coisa que ela lembra, meu Deus, eu tenho que fazer o vinagrete, eu vou ter que picar Exatamente. isso, depois vai ficar aquela sujeira enorme para eu ter que limpar tudo sozinha. Então, não, nem faz. Melhor não fazer. Me deixa quietinha aqui no domingo, porque é o único dia, normalmente, as pessoas trabalham, algumas trabalham no sábado também. Então, o único dia que sobra livre é o domingo. E ela não quer fazer nada, ela só quer deitar e dormir. E dormir, não tem nenhum momento de lazer, Nada. e que é tão importante psicologicamente falando, né? Porque a gente fala, inclusive, do burnout, a gente acaba lembrando de burnout só para pessoas, assim, começou com os médicos, e a gente fala, por ser um termo em inglês, que é uma estafa voltada para o trabalho. E a gente pensa só em pessoas que trabalham em escritório, que têm esse tipo de trabalho, mas pessoas que trabalham com faxina, com limpeza, que têm esse tipo de trabalho, inclusive pode ter burnout. Também. Porque elas estão trabalhando com limpeza no trabalho dela fora de casa, quando elas chegam em casa, elas continuam fazendo o mesmo tipo de atividade e elas não têm nenhum tempo para descansar e relaxar. Tá. Então, o burnout acontece também não só com pessoas que têm atividades ligadas com alguma coisa intelectual, mas também com pessoas que têm atividades ligadas com trabalho que a gente fala que é o trabalho manual, que você está lá trabalhando, limpando, certo. E depois você chega em casa e trabalha de novo com a mesma coisa. O burnout é quando você não consegue se desligar do trabalho. E quais são os sintomas? Você começa a ficar desligada, você começa a esquecer das coisas, é um cansaço profundo, uma irritabilidade muito grande, que não vem do nada, você fala, nossa, mas eu não fiz nada e a Adriana explodiu. Tá. Então é exatamente isso, até a hora que ela trava, a gente sempre fala, a pessoa trava na frente do computador. Uma pessoa que trabalha com limpeza, ela pode começar a pegar aquilo que ela olha, ela vê um detergente, um objeto de limpar chão, ela olha e fala,
nossa, o que eu faço aqui mesmo? E ela Tipo, para, ela não usa. fica esquecida. Ela liga o aspirador e ela fala, para que serve isso? Entendi. Então é a mesma coisa, e a gente esquece de olhar para esses profissionais que eles também têm burnout, eles também têm depressão e a gente acaba esquecendo deles. Agora, o burnout, ele pode ser uma porta de entrada para outros problemas, como, Pode. enfim, ansiedade, porque o burnout depressão. ele é ligado exclusivamente ao trabalho, mas ele é uma porta de entrada para uma outra doença, que pode ser a depressão. Ele começa com a ansiedade, com o trabalho, mas ele pode virar uma ansiedade generalizada para todos os aspectos da vida. E aí você começa a ter problema de relacionamento no casal, problema de relacionamento com as outras pessoas, com os seus filhos, e leva a uma depressão crônica, que é aquela que você não consegue sair da cama, que você tem vontade de chorar, você não tem vontade de fazer nada e você vai se sentindo incapaz para tudo. Porque, nossa, eu era tão boa em tudo aquilo que eu fazia e hoje eu não estou conseguindo fazer. O que aconteceu comigo? E a gente não tem como, assim, você não sabe como fazer e como resolver essa situação. E isso, com certeza, reflete diretamente na carreira, né? Porque às vezes a mulher tem um sonho ou tem uma carreira, ela quer melhorar lá na empresa, quer subir de cargo, enfim, conquistar outras coisas, empreender. E isso reflete muito. Ela acaba, às vezes, se sentindo frustrada também, porque ela faz muita coisa ao mesmo tempo. E, claro, quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer tão bem feito quanto gostaria todas, porque não daria tempo mesmo. Não dá tempo. Você começa uma coisa, você não consegue finalizar e você para. E aí você fala, o que eu estava fazendo mesmo? E você vai esquecendo as coisas no meio do caminho e aí você tem o seu chefe que está ali e começa a te avaliar negativamente porque ele não consegue perceber que você está sofrendo de uma doença. Isso é uma doença e ele não consegue perceber. E aí o que acontece? Você vai recebendo uma crítica atrás da outra e você vai se sentindo cada vez pior. Entendi. E aí você acaba sendo demitido, você está doente e não consegue arranjar um outro emprego. Então você vê uma bola de neve. Sim. E aí você vai se sentindo cada vez pior. Olha, eu sou ruim, eu não sirvo para nada e não consegue se recolocar no mercado de trabalho porque você não está bem. Entendi. E também eu acho que tem que ter uma mudança das empresas também, né? Dos departamentos de RH. Tem muitas empresas que já mudaram e têm essa visão, mas são poucas. Teria que ter muitas. Para conversar, para saber conversar, ter um diálogo mais aberto com a colaboradora, para saber como que é a vida dela, o que está acontecendo quando ela não está rendendo tanto que precisaria, né? E não só ficar cobrando, que às vezes pode até piorar o quadro. Eu trabalhei muito tempo antes de vir para a clínica, eu trabalhei mais de 20 anos em RH, fui diretora de RH e o RH tem que sair da mesa. Eu sempre brincava que tem que tirar o bumbum da cadeira e andar pelos departamentos e observando como que está a pessoa, como que está o clima, como que é esse gestor, como ele lida com as pessoas, conversar com as pessoas. E aí, você está bem? Como que está a sua família? O que está acontecendo? Porque você vai percebendo o clima, o que está acontecendo. É humanizar, então, né? Esse contato dia a dia com as pessoas, você consegue perceber e saber o que está acontecendo antes do problema explodir. Porque você daí tem medidas que você faz de profilaxia e não você correr atrás depois que já aconteceu o problema. Agora, uma coisa também que eu acho que a gente tem que parar um pouco de imaginar que a mulher tem que ser uma super-heroína, que ela tem que ser uma super-mulher, que ela tem que fazer tudo isso que nós falamos agora e ainda chegar no final do dia... Tá maravilhosa, simplesmente, o cabelo em dia, linda, não sei o quê, né? Aquela roupa brilhante. Então não dá. E também outra coisa que eu queria que você comentasse junto com isso, de tomar cuidado com a comparação. Às vezes a gente tem, principalmente redes sociais, que a gente vê algumas mulheres postando isso não quer dizer que é a realidade do que ela tá passando, mas ela tá postando isso e passando essa imagem, e que a gente veio e fala, gente, caramba, como é que ela consegue e eu tô aqui, um trapo, tô mal, não consigo. Nossa, você vê o corpo, ela foi para academia, ela não sei o que. Eu não consigo tempo, eu não consigo tempo nem para dormir, eu só tenho 5 horas. Eu tenho que sobram para mim 6 horas no dia livre. Como que eu vou fazer o resto? Eu tenho que tomar banho e dormir nessas 6 horas. E o resto eu tenho que ir para a academia? Não, eu só tenho 24 horas. Então, não se comparar, porque senão sempre é aquela sensação de eu sou cada vez mais inferior, eu sou cada vez mais incompetente, porque eu não consigo dar conta do que eu tenho e eu ainda sou feia, eu não estou bem, eu não consigo fazer aquilo tudo que eu vejo lá nas redes sociais e ainda está bonita.
Tá. E aí tem aquele companheiro, mesmo mais companheiro, porque quando é um casal homoafetivo, acho que a mulher consegue ser um pouco mais compreensiva, porque ela é mulher também. Também, sim. Mas o companheiro, ele acaba cobrando mais de chegar em casa e ter aquela mulher que acabou de chegar junto com ele ou chega depois, Sim. e ele já espera que ela chegue do trabalho bonita, linda, cheirosa, maquiada. E ela teve assim uma jornada de trabalho de 12, 13 e com pique horas. pra tudo, né? E mais 2 horas de condução ou no trânsito parada, e ela tem que chegar super linda, como se ela tivesse acabado de sair do banho e do cabeleireiro, maquiada, maravilhosa. Não dá, ainda mais nesse calor, você chega suada, cansada, não tem como você chegar linda, maravilhosa do trabalho assim. Ainda só com TPM, porque às vezes você tá na TPM, porque às vezes você tá no período menstrual e aí o negócio tá todo atrapalhado. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Agora, você acha realmente que as redes sociais contribuíram, então, para que isso piorasse, vamos dizer assim? Contribuíram. Porque a gente só vê as pessoas num momento que não é real. Tá. Então, eu até eu baixei um aplicativo que se chama Be Real, que ele vai te alertando e você vai postando fotos e vídeos do jeito que você tá. Tá. Então, assim, agora eu tô bonitinha, mas tem hora que ele dá um aplicativo que eu tô feia, descabelada, sem maquiagem, sem nada, e eu posto do jeito que eu tô. Tá. E acabou para as pessoas terem noção de como a gente é na vida real. Eu acho que era legal esse movimento das pessoas começarem a postar do jeito como você é mesmo, sem maquiagem, sem nada, você tá ali, caminhou no parque, tá suada, coloca, chegou do trabalho suada, coloca, descabelada, coloca do jeito que você tá, porque vai aproximando as pessoas, principalmente os que são mais, assim, os influencers que têm mais pessoas seguindo, porque assim, traz na realidade, porque não fica aquela distância tão grande, porque você idealiza uma pessoa e você começa às vezes a se frustrar tanto, porque você fala, eu não vou nunca ser daquele jeito, ela é tão perfeita, é tão assim que eu nunca vou ser desse jeito, eu sou tão feia, e isso vai deprimindo as pessoas. E você começa a se autocriticar, né? Daí você começa a olhar, aí entra o excesso. Eu não sou contra, eu acho que eu sou a favor de você se cuidar, de você querer se melhorar, mas não o excesso de cirurgias plásticas, porque você acaba fazendo aquele carnê gigantesco para pagar uma cirurgia plástica que às vezes nem é necessária. Às vezes está dentro de você, da sua autoestima, que não está legal, porque você tenta se comparar com uma pessoa que não tem um biotipo parecido com o seu e você quer ser parecida com ele. Então, assim, vamos olhar como está você por dentro, cuidar da sua autoestima. Quando ela estiver ok, você fala, ah, não, realmente, eu tenho alguma coisa que eu quero mudar, cuidar de um dente. Não, o dente faz parte da saúde, então a gente precisa cuidar dele. Mas às vezes você quer mudar uma coisa que não é necessária, é a sua autoestima que não está bem. Entendi. Então, separar o que é cuidado com a saúde, o que é a sua autoestima que não está bem. Agora, para a mulher que está vivendo isso, que está realmente chegando, de repente até tem um burnout e nem sabe, né? Mas está numa estafa assim muito grande. Quais são as medidas que ela pode tomar agora? Seria um diálogo franco com a família ou no local de trabalho? O que ela poderia fazer para mudar essa situação? Eu acho que você falou tudo, esse diálogo franco, tanto com a família quanto com a empresa, não ter o medo de perder o emprego, porque muitas têm medo de chegar na empresa e falar, olha, não estou me sentindo bem, eu sinto que eu estou falhando com coisas pequenas porque eu estou me sentindo estafada, eu estou sentindo que eu não consigo render mais daquilo. E porque muitas empresas grandes já têm projetos de saúde para ajudar a mulher nesse momento, tanto a mulher quanto o homem, e ajudar e ver como fazer. Às vezes ele precisa ficar um tempo afastado, ele tira algumas atividades por um determinado tempo e depois retoma com essas atividades de novo. Então não se sinta uma super mulher, não se cobre isso de ser uma super mulher, que eu vou conseguir dar conta de absolutamente tudo. O fato de você não dar conta nesse momento não significa que você está fracassando. Então, respira, fala, agora eu não estou conseguindo dar conta, mas eu conseguindo me curar disso, depois eu volto. E sempre peça ajuda. Em casa, para sua família, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, peça ajuda. Fala, olha, eu não estou conseguindo agora, por favor, me dá a mão.
vem aqui comigo que eu estou precisando de colo e eu estou precisando de ajuda. Então, não tenha medo de se mostrar frágil. Eu acho que a gente evoluiu tanto e a gente pegou agora, eu acho que uma coisa que virou muito forte é essa necessidade de eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo e eu tenho medo de pedir ajuda porque vão achar que eu sou fraca. E nossa, pedir ajuda não é fraqueza. Ai, eu me identifiquei. Ai, pegou aqui. Eu acho que eu me identifiquei agora com isso. Da gente, às vezes, não querer confessar que não dá conta daquilo. Porque você fala, porque eu não quero mostrar para a pessoa que eu não consigo. Que eu posso estar demonstrando uma fraqueza minha. Não é fraqueza, muito pelo contrário. Olha eu preciso de uma mãozinha agora. Segura na minha mão, porque isso aqui, por enquanto, eu não estou conseguindo. Por enquanto. Mas daqui a pouco você me ajuda, aí daqui a pouco eu consigo. Quando você precisar de ajuda, eu te ajudo também. Também. E se posicionar no trabalho, em casa. Falar assim, gente, é o seguinte, está acontecendo isso, abre o coração, eu preciso disso. Divide, exatamente. A Rô aqui tá me soprando algumas coisas muito legais também, porque a Rô, ela super, né, também se identifica com esse assunto. Então, assim, é dividir, falar, olha, agora, a partir de agora, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e bota a ordem, né? Se às vezes ninguém vem falar assim, olha, deixa que eu faço, se ninguém faz isso, então vai você e fala, faça. Olha, agora é a sua vez de fazer isso aqui. A partir de hoje, e nunca fala assim, a partir de segunda-feira, não. A partir de hoje a gente vai ter algumas regrinhas diferentes. Isso mudou. Exatamente. Olha, eu ficaria aqui falando a tarde toda aqui com a Adriana. Foi maravilhoso. Ai, obrigada. Que delícia conversar com você. Muito obrigada. Eu sei que você falou assim, eu quero conversar com essa psicóloga, ela é maravilhosa. Obrigada. É só ir no @Adriana Severine. @Adriana Severine. Lá você conversa mais com ela. Espero que a gente tenha outros encontros aqui também. Eu também espero. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Até muito a próxima. obrigada mesmo. Até Eu a que próxima. agradeço.